Alô? Não estou ouvindo. Economia é Fácil, versão reduzida. Agora eu estou ouvindo. Apresentação: Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio Fábio Figueiredo. Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Novamente, estamos de volta, trazendo o Economia Fácil, a versão reduzida, durante as transmissões do Boletim Censura Livre, trazendo o destaque do noticiário econômico do dia. A gente pede gentilmente aos nossos amigos e amigas que estiverem nos acompanhando pela live para curtir e compartilhar. E oferecemos a opção de nos acompanhar pelo nosso site, né? O www.clwebradio.com, ou baixar os aplicativos de rádio online, nos acompanhar direto do seu smartphone, tablet e Smart TV. Antônio, contigo. Vamos aqui ao destaque do quadro Economia Fácil, versão reduzida, desta segunda-feira. Número de servidores duplica, mas é insuficiente. Mas é insuficiente a média da OCDE. Por favor, Almir. Antônio, 1 em cada 10 funcionários públicos é da esfera federal. São dados que o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é um órgão do governo federal, apresentou, comparando todo o padrão do funcionalismo público brasileiro, das 3 esferas, município, estado e União, e comparando entre si e também com os países que compõem a OCDE, que é o clube de países mais ricos do mundo, um padrão de desenvolvimento médio para alto, que inclusive o Brasil pede para ingressar, né? O governo Jair Bolsonaro faz uma ênfase, uma propaganda nesse pleito, inclusive uma suposta parceria íntima com o governo Donald Trump, na qual ele facilitaria o ingresso brasileiro nesse clube de países. Então, em 32 anos, de 1986 a 2017, que é o período da pesquisa do IPEA, o funcionalismo público ampliou-se em 123%, passando de 5,1 milhões para 11,4 milhões. De acordo com o IPEA, o mercado de trabalho formal no setor privado teve crescimento de 95% no total de vínculos no mesmo período. Então, de fato, houve um aumento muito grande, mas não tão maior assim, no funcionalismo, no total de trabalhadores no serviço público. Então, só para comparação, no mesmo período, a população brasileira cresceu 50%, passando de 138,5 milhões de pessoas para 209 milhões. A cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 eram servidores públicos, média inferior ao dos países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2016, que era de 21 servidores a cada 100 trabalhadores. Quer dizer, nós temos praticamente a metade do que é o padrão médio da OCDE. E a OCDE pega países muito diversos, né? Apesar de ser um clube dos países que congrega países com renda média e alta, é bastante heterogêneo entre si, né? E mesmo assim, o Brasil está abaixo da média. Então, mostrando o quanto o mito do inchaço da administração pública é, de fato, um mito. E esse discurso é utilizado com frequência para o que? Atacar o serviço público brasileiro, justificar, inclusive, também ataque aos servidores públicos e legitimar, com isso, uma redução do número de servidores ou redução salarial, que, no fundo, não é para melhorar o serviço público, para liberar mais verbas para saúde e educação. E sim para quê?
para que os ricos paguem menos impostos ou que você destine mais recursos públicos para o pagamento da dívida pública. Lembrando que, inclusive, quem compõe a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, encabeçada pelo banqueiro Paulo Guedes, é justamente banqueiros e executivos de grandes bancos brasileiros que têm interesse que o serviço público passe a ser ou terceirizado ou que seja privatizado, que passe a ser exercido diretamente pelo grande capital privado, ou que haja mais recursos liberados com não mais pagamento de salário de servidores para destinar esses montantes para o pagamento da dívida pública. Então, o estudo do IPEA, que é também para os nossos amigos e amigas quiserem procurar na internet, se chama 3 décadas de evolução do funcionalismo público no Brasil, 1986-2017. E revela também que em 2017 foram gastos 750,9 bilhões de reais com servidores públicos ativos, o que corresponde a 10,5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma dos bens e dos serviços produzidos no país. Também, um em cada 10 servidores públicos é da esfera federal, então é muito menos que um outro mito, que a União é muito grande, né, em comparado aos estados e municípios. Inclusive, o aumento no funcionalismo público está concentrado nos municípios. E no período analisado, o número de servidores municipais cresceu 276%, de 1,7 milhão para 6,5 milhões de pessoas, enquanto o aumento foi de 50% na esfera estadual e de apenas 28% na esfera federal, incluindo civis e militares. No caso dos municípios, diz o estudo, 40% das ocupações correspondem aos profissionais de serviços de educação ou saúde, como professores, médicos, enfermeiros e agentes de saúde. Então, boa parte do serviço público não está crescendo simplesmente por aumento da máquina, que levaria a uma burocratização. Você precisaria de funcionários meramente para preencher papel, bater carimbo, né? Mas sim para atender a população, a saúde e a educação. E no período após a Constituição de 1988, estados e municípios assumiram funções preponderantes justamente nas áreas de educação e saúde. Em 2017, os dados mostram que permanece grande a discrepância na remuneração dos 3 níveis federativos. É um outro aspecto. Apesar de representarem 60% dos vínculos do setor público, os servidores municipais ganham, em média, 1/3 que os federais. E olha só, que é um outro mito que cai por terra. Porque os servidores municipais, primeiramente, antes da gente avançar mais, estão em postos de trabalho que lidam com a população em atividades menos complexas, apesar de muitas vezes estar ligado à saúde e à educação. Então não se ganham fortunas, não ganham salários altos. Muito pelo contrário, ganham salários menores, ao mesmo tempo que a saúde financeira dos municípios é mais frágil, então conseguem ter recursos para pagar os seus servidores com uma melhor remuneração. Isso, inclusive, é uma falha que, infelizmente, o governo não pretende resolver com as suas reformas neoliberais. Muito pelo contrário. Quer, inclusive, acabar com os municípios, né? A proposta dele é reduzir o número de municípios. Agora, no tocante à variação das remunerações, a gente consegue ver o seguinte, que no Executivo Federal, a remuneração média foi de R$ 4,8 mil em 1986 e evoluiu para 8,5 mil em 2017. Isso, inclusive, tem alguns fatores.
no Serviço Público Federal, praticamente se extinguiu vários cargos de nível médio, estão desaparecendo os cargos de nível de escolaridade média, e aqueles de ensino fundamental se extinguiu totalmente. Essas tarefas hoje não existem mais no serviço público, e quando são exercidas por servidores que estão em vias de se aposentar ou por terceirizados. Então a média acaba subindo porque ela não é puxada para baixo pelo salário dos servidores de nível médio e de nível fundamental. Então, por isso a média salarial é um pouco maior. E nós estamos falando de quê? De servidores com nível superior, servidores com mestrado, doutorado, pós-graduação, profissionais como engenheiros, médicos, arquitetos. Tá? Então, essa é uma média salarial condizente e, ao contrário do que é dito, é muito menor do que é falado. E, nesse caso, você veja, a média está nisso, apesar de estar incluído nesse meio o salário de carreiras de ponta, carreiras que têm privilégios, né? Carreiras com salários de 20, 30 mil, como juízes, auditores, magistratura, etc. Então, mesmo eles puxando a média para cima, a média ainda é apenas de 8,5 mil reais. Já no Executivo Estadual, a remuneração média passou de 3,6 mil para 4,6 mil. E no Executivo Municipal, a remuneração média passou de aproximadamente 2 mil para apenas 2,8 mil. Você vê quanto é o salário do servidor público é baixo, compatível com a média salarial brasileira, é muito baixo, que é um outro dado. Não adianta dizer que o salário dos servidores públicos é alto, se comparado à média brasileira, porque a média salarial do Brasil é muito baixa. Você comparar bis a bis com profissionais do mesmo tipo em outros países, né? Então, mesmo nesse caso, como o salário do servidor público é baixo. E esse é justamente aqueles servidores que atendem a população diretamente. Então, quanto mais pobre a população, menor é o salário do servidor. Então, nós, ao contrário do que a grande imprensa, o mercado financeiro e o governo querem nos fazer crer, nós temos que lutar, exigir melhor salário para os servidores públicos, concurso público, para, inclusive, isso garantir uma melhora da qualidade do atendimento à população. Antônio, é contigo. Almir, registrando aqui, pedindo licença a você para registrar algumas pessoas que a gente pessoas que estão acompanhando aqui, o Fábio Santos, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço aqui para o Fábio. O José Marcos Araújo, o meu amigo José Medeiros, a Marli Sistofone, aqui do Que Delícia Restaurante, aqui pertinho da rádio. Luiz Fernando, também acompanhando. E quem mais? Tá aqui. O Abel, que é da CSP com Lutas, do Rio Grande do Sul. Almir. Antônio, agradecer aos nossos ouvintes. Desejar a eles uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Pedir para eles compartilhar e curtir essa postagem, tá? No final do dia a gente vai subir esse vídeo lá para o nosso canal do Economia Fácil do YouTube. Então pedir para que quem estiver nos assistindo pelo YouTube também curtir e compartilhar. E caso vocês queiram deixar uma dúvida, crítica, sugestão, escreva aí uma mensagem nas nossas redes sociais ou mandem uma mensagem para o Economia Fácil
gmail.com, tá bom? Muito obrigado por tudo e até amanhã. E sigam ouvindo aí a programação da Web Rádio Censura Livre, né? Porque a live se encerra, mas a programação continua com programas inéditos, reprises e reapresentações. Inclusive, até 10 horas, segue o Boletim Censura Livre com brilhante apresentação do Antônio de Fada Figueiredo. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Brilhante é só se for da minha careca. Almir, uma excelente semana para você e um bom dia. Obrigado, Antônio. Tchau, tchau. Vamos encerrando aqui o quadro Boletim Censura Livre, o quadro Economia é Fácil, versão reduzida, na apresentação, produção do economista Almir Cesar Filho. Daqui a pouco a gente volta. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.